O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje o dia abençoado de Pentecostes, aquele dia em que por primeiro o Senhor Jesus, do alto do céu, de junto do Pai, derramou do seu Espírito sobre os corações daqueles que creem. Aquele dia em que pela primeira vez aquele que habitava no céu desde toda a eternidade, aquele que com o seu sopro ordenou toda a terra, aquele que falou no coração dos profetas, aquele dia em que o Espírito do Deus vivo veio de mudança para a terra, morar, habitar no coração daqueles que são de Cristo Jesus. Aquele foi o primeiro dia em que o Espírito do Senhor se derramou sobre a igreja com um poder tremendo e fez de homens fracos verdadeiros leões que rugiram em toda a terra a boa nova de Deus. Fez de homens medrosos gente ousada que encheu a terra com a palavra do Senhor. O Espírito de Deus vira do avesso aquilo que é a nossa fraqueza, aquilo que são as nossas maiores fraquezas. Mas o melhor de tudo é que nós celebramos o primeiro Pentecostes, o primeiro dia em que o Espírito foi derramado com grande poder, o primeiro dia em que ele começou a sua mudança para vir habitar na terra, no coração dos que creem. E a partir daquele dia, ele não parou mais de se derramar no coração dos que clamam, dos que oram, dos que esperam por ele. Hoje ainda é Pentecostes, irmãos. Amanhã será Pentecostes se você buscar a Deus com todo o seu coração. Se você mostrar a Deus a sua fraqueza e pedir: Senhor, aqui vem ser forte. A força do alto é o Espírito de Deus. É Pentecostes hoje, aqui nessa igreja, porque há muitos corações de gente que crê aqui, e que ora, e que clama, e que espera tudo de Deus, mesmo que não tenha mais nada para esperar do mundo. Gente que sabe que é forte no Senhor quando ele enche os seus corações. Começou naquele dia, mas não terminou lá. Há alguns que pensam que o dia de Pentecostes de 2000 anos atrás foi uau, o arraso, o máximo. Não foi, foi o começo. Foi o começo. Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais para aqueles que querem mais. E eu acredito que nós aqui hoje queremos muito de Deus, muito. Mas sabem, irmãos, na agenda do céu, no calendário que estava lá guardado no coração de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja com tamanho poder, justamente num dia de festa, a festa de Pentecostes. Essa festa já existia no tempo de Jesus. Os judeus comemoravam essa festa com muita alegria. E afinal das contas,
por que lá no coração dele o Senhor quis que no calendário o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, fosse também o dia do começo, do grande derramamento do seu Espírito na terra? Por que o Espírito Santo quis começar a sua mudança para a terra justamente no dia da festa judaica de Pentecostes? Irmãos, na festa de Pentecostes, os judeus comemoravam as primeiras colheitas dos frutos da terra. O que tinha sido semeado, o que tinha sido plantado no finalzinho do inverno, tinha já começado a germinar e a brotar, e já estava dando frutos. Então o povo de Israel, para glorificar a Deus, que é bom, que é generoso, que é abundante, colhia esses primeiros frutos e levava à presença de Deus e comemorava a festa de Pentecostes. Pentecostes era a festa das colheitas, era a festa da abundância, era a festa do alimento que vinha das mãos de Deus. Foi justamente nessa festa que o Espírito do Senhor se derramou sobre a igreja. E certamente não foi coincidência, porque no calendário de Deus as coisas têm hora exata. O Espírito Santo se derramou na festa das colheitas, porque a partir daquele dia, todo aquele que crê, com a sua fé, pode colher os frutos de Deus, o alimento de Deus para a sua alma, pode se saciar com o alimento, com a bondade, com a abundância de Deus. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo são alegria, paz, contentamento. O Espírito do Senhor cura, restaura, restitui, liberta. O Espírito do Senhor renova, fortalece, levanta quem estava caído, dá ânimo para quem estava triste, encoraja o medroso. O Espírito do Senhor traz com ele frutos para alimentar a alma. E desde aquele dia de Pentecostes, não há pessoa que tenha o coração cheio de fé sobre a terra que deva morrer de fome na alma, que deva morrer na depressão, que deva morrer no desânimo, que deva morrer na desesperança, porque para o coração daquele que tem fé há um alimento de Deus, e é o Espírito do Senhor que sacia a nossa alma com o alimento do alto, com o alimento do céu. Mas sabem, irmãos, Pentecostes também é dia para a gente lembrar de uma coisa. Se Pentecostes é a festa da colheita, para colher é preciso fazer alguma coisa antes. Se eu quero colher, antes eu tenho que fazer algo. Ninguém colhe se não planta. Para que haja colheita, primeiro é preciso que haja semeadura. Se eu quero colher algo de Deus para a minha vida, se eu quero alimentar a minha alma com a vitória de Deus, se eu quero alimentar as pessoas que Deus me deu com algo bom vindo de Deus e não com coisas amargas, primeiro é preciso que eu entenda que há uma semeadura. É preciso plantar. Irmãos, se Pentecostes é a festa das colheitas, se desde Pentecostes o Espírito Santo alimenta a nossa alma com os frutos de Deus, é porque antes esses frutos foram plantados em forma de semente. E sabem, o semeador foi Jesus Cristo, e as sementes ele plantou na cruz. No dia de Pentecostes nós começamos a colher o que foi plantado na cruz. Não há Pentecostes se não houvesse Calvário. Não há colheita se primeiro alguém não tivesse plantado algo em dor. Existe um salmo que diz: aquele que semeia entre lágrimas ceifará com alegria. Para que haja alegria de colher algo, de ter frutos nas mãos, primeiro é preciso que haja a coragem de se lançar as sementes na terra. Irmãos, naquela sexta-feira, naquela tarde, Jesus Cristo na cruz foi a semeadura de Deus. E hoje nós alimentamos a nossa alma com os frutos daquele plantio. A Bíblia diz que Jesus crucificado era uma chaga de cima a baixo. A Bíblia diz que todos aqueles que o viam passar viravam o rosto, ninguém queria vê-lo. A Bíblia diz que ele não atraía o olhar de ninguém, era como um verme. Mas quando o Pai do céu
olhava para o seu filho na cruz, aqui no meu coração, teologia do Padre Antônio, eu imagino que o Pai do céu via naquele corpo rasgado de cima a baixo, como que um grande campo, imenso, cuja terra tinha sido revolvida, arada, aberta. E naquele campo aberto, o Pai lançou as sementes da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, de toda cura, de toda libertação, de uma vida abundante, de uma vida eterna. Ali naquele campo aberto, rasgado na terra, que era o corpo de Cristo pregado na cruz, o Pai foi lançando as sementes que caíam do seu coração. Eu quero perdoar, eu quero ressuscitá-los, eu quero levantá-los de novo, eu quero ter amizade de novo com eles, eu quero curar as suas chagas, eu quero libertá-los das suas cadeias. E essas sementes do amor de Deus foram caindo nas feridas de Jesus, e ali na cruz elas foram plantadas. O Senhor foi sepultado, desceu à terra, e no terceiro dia, aquele campo que parecia deserto e seco aos olhos dos homens, no terceiro dia aquele campo foi encharcado pelo poder de Deus, aquele campo foi encharcado pela unção da vida, e o Senhor Jesus ressuscitou, e aquelas sementes que estavam plantadas começaram a brotar, e no dia de Pentecostes elas se tornaram maduras, de tal maneira que Ele derramou o seu Espírito para nos servir dos frutos da sua cruz. E todo aquele que tem o coração ardendo em fé, e todo aquele que tem o coração desejoso de Deus, e todo aquele que tem o coração necessitado de Deus, e pelo Espírito Santo é atraído a Jesus, se alimenta com os frutos daquela cruz. Ele morreu de amor para que eu me sentisse amado até o fim. Ele morreu sozinho naquela cruz, para que eu soubesse que Ele estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele morreu derrotado aos olhos dos homens, para que eu soubesse que mesmo na hora da prova e da angústia, junto com Ele, eu posso vencer. Irmãos, desde o dia de Pentecostes, nosso coração tem sido alimentado com o amor que foi semeado na cruz. O amor de Deus pode tudo, o amor de Deus cura tudo, o amor de Deus muda tudo, o amor de Deus une aquilo que tinha sido despedaçado. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e nos foi dado como um presente, como um fruto que antes havia sido semeado na carne rasgada de Cristo, naquele campo que era o Calvário. Mas sabe, irmãos, eu acho que uma última lição de Pentecostes a gente aprende olhando para a cruz. Tem uma pombinha pousada na cruz desde o dia da Páscoa, que não tiraram até hoje. Estão vendo? Eu pedi já umas 10 vezes para tirar aquela pombinha dali, o pessoal não tira, mas amanhã vão tirar. Mas enquanto ela está aqui, Deus permitiu ela ficar ali, né? Irmãos, ser cheio do Espírito Santo, ter a vida mudada pelo Espírito Santo, e quando Ele entra com poder na vida de alguém, essa pessoa muda. Ser conduzido pelo Espírito Santo, levado a lugares onde nunca imaginou estar, ser usado de maneiras que nunca pensou poder ser usado, dar aquilo que jamais pensou conseguir dar. Tudo isso nasce na cruz. O Espírito Santo vem sobre aqueles que estão dispostos a abraçar a cruz. Há alguns anos atrás nós estávamos em oração lá na casa de Marta e Maria, e na capela tem uma cruz na parede, e a gente estava orando e ouvindo Deus, e o Senhor pediu que a gente pegasse azeite, tirasse aquela cruz da parede e ungisse as costas da cruz com aquele óleo. E a gente fez isso. Então a gente perguntou: mas Senhor, o que isso significa? E o Senhor disse com clareza: a unção do meu Espírito Santo, a força que só eu posso dar,
o consolo íntimo, verdadeiro, que só eu posso derramar no coração, só experimenta quem abraça a cruz. Só se entranha da unção do Espírito Santo que cura. Só se entranha da unção do Espírito Santo que dá frescor, dá vida nova, dá esperança. Aquele que abraça a cruz, aquele que está longe da cruz, aquele que tem medo da cruz, jamais vai experimentar o que está escondido por trás dela. Irmãos, Pentecostes começa na cruz. E olhando para Jesus crucificado, o coração da gente devia se inspirar a ser semeador de Deus, como ele foi. Jesus semeou as sementes da cura, da salvação, do amor curador de Deus na cruz, irmãos. A cruz é lugar para semear. A sua cruz, essa, que às vezes é tão difícil carregar, que às vezes parece tão pesada, essa cruz é o campo onde você pode lançar as sementes de Deus. Mas você precisa acreditar que há sementes de Deus nas suas mãos e no seu coração. Olhar para Jesus pregado na cruz, olhar para o alto daquele monte Calvário, devia ensinar a gente a ter coragem de semear, também na hora da prova, também na hora da cruz, e não desistir de semear, e acreditar com esperança que aquilo que se semeia na fé vai ser colhido na fé, aquilo que se semeia em Deus vai ser colhido. Irmãos, quem tem sementes nas mãos pode não ter mais nada, mas tem uma coisa: tem esperança. Pentecostes é dia de voltar a ter esperança. Há sementes de Deus em você. Lance, seja um semeador de Deus, seja um semeador das coisas do céu. Acredite que tudo aquilo que você tem semeado, um dia vai ser colhido. O trechinho da carta aos Romanos que a gente leu hoje termina dizendo assim: se com Cristo nós sofremos, com Ele vamos reinar em glória. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo isso para você, para você, para você, para você. Se você sofrer sozinho, se você sofrer sem semear, se você estiver na cruz se debatendo em revolta, o que não se semeia não se colhe. Se você sofrer com Cristo, se você semear na cruz, se na cruz você não perder a esperança de que depois da cruz há um longo caminho de Deus, se com Cristo nós sofremos, com Ele, um dia nós vamos reinar. Mas você não pode desistir de ser um semeador de Deus. Ainda na cruz, lance as sementes. Ainda na cruz, tenha esperança. Tenha esperança. Na hora certa, no dia da colheita, aquilo que pareceu tão pouco que você plantou, Deus vai fazer você colher com abundância. Aquilo que você talvez tivesse pensado até que tinha se perdido, o que se semeia em Deus não se perde nenhum grão. Deus vai fazer você colher. Você precisa aprender a semear com Cristo na cruz, para colher na fé o que só Deus vai regar na sua vida com o poder do Espírito Santo. Dizem que sonhar faz bem e não custa nada, não é assim? Sonhar não custa, não é assim? Vamos sonhar um pouquinho? Eu gosto tanto de sonhar. E quem já perdeu o jeito para sonhar, quem sabe hoje é o dia de começar de novo. Nosso coração se alimenta de esperança e de sonhos, irmãos. A gente realiza um hoje e já está ficando pronto um amanhã. A gente correr atrás dele. A gente caminha colocando os pés sobre a nossa esperança. Não sobre aquilo que já passou, não sobre aquilo que a gente já tem. A gente caminha pisando nas nossas esperanças. E a nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança não é uma ilusão. Há muitas pessoas que alimentam ilusões. Há muitas pessoas que alimentam fantasias. Nossas ilusões são ilusões porque dependem das nossas forças, dependem do jeitinho de alguém. Nossas fantasias dependem
das coisas aqui na terra. Nossa esperança depende de Deus. E essa não se acaba. Queria que a gente fizesse um exercício de sonhar. Feche seus olhos um instantinho. Fecha mesmo, não tem medo não. Para sonhar acordado um pouco. Mas aí eu queria convidar você a não parar nos seus sonhos, mas a ir além, ir ao encontro dos sonhos que Deus tem para a sua vida. O que você imagina que Deus anda sonhando para você? Porque certamente Deus sonha algo para você. O que você imagina que Ele tem lá no coração dele para você? Que coisas bonitas de Deus. Mesmo que de longe você comece a entender que são os projetos dele para a sua vida. O que parece tão difícil, tão longe, mas que Deus pode alcançar. Sonhe um pouquinho aí. Quais são os sonhos de Deus para a sua família? Quais são os sonhos de Deus para os seus filhos? Quais são os sonhos de Deus para o seu coração? Como é que você acha que Deus sonha o seu coração? Quais são os sonhos de Deus para você hoje? Irmãos, sonhar é lançar semente. Hoje, Senhor, nós queremos ser semeadores de Deus. E ainda na cruz, nós queremos te dizer de todo o coração que as tuas sementes em nós, Senhor, deem frutos, que nenhuma delas se perca, que nenhuma delas fique para trás. Senhor, se eu não cuidei das tuas sementes, porque elas pareciam tão pouco, perdoa-me, Senhor. Tuas sementes são só o começo. Muito, muito, muito ainda vai vir. Jesus olhando para o Calvário, olhando para a tua cruz. Eu quero inspirar o meu coração. E quero fazer como o Senhor. Ainda na minha cruz, eu quero lançar as sementes de Deus. Eu sei que o Senhor vai regá-las com o seu Espírito Santo. E elas vão germinar e elas vão brotar. Hoje, Senhor, no meu coração eu só tenho uma coisa: esperança. Não vejo nada, não entendo muita coisa, mas eu tenho esperança. Que a esperança não se apague em mim, Senhor. Que a esperança não se apague em mim. E assim como no dia de Pentecostes, nós começamos a colher os frutos da tua cruz para alimentar nossa alma. Que breve, Senhor, nós possamos colher os frutos que nós semeamos hoje na fé. E com esses frutos a nossa alma se alimente. E com esses frutos nós possamos alimentar quem tem fome na alma, quem tem morrido de fome na alma do meu lado, Senhor. O Senhor é generoso e não vai deixar faltar coisa alguma. Eu sou um semeador de Deus. E as sementes que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou lançar como Jesus na cruz, e não vou desistir, e vou até o fim, confiando no Senhor. Minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois
pois sei que tu tens o melhor pra Há um mim. segredo no teu Há um coração. segredo no teu coração. Oh, dá-me forças, Dá-me forças pra continuar guardando a promessa. guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, Firme, ó Deus, está o meu coração. firme nas promessas do Firme Senhor. nas promessas do Senhor. Eu continuo, olhando para ti. e assim eu E sei. assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão as minhas lágrimas serão para regar a minha fé para regar a minha fé e consolar meu e coração. consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da Pois cruz, o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. você pode ficar de pé e cantar isso desde o início. Meu Jesus, maravilhoso és, Senhor. Meu Jesus maravilhoso, Minha inspiração. minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai Mesmo bem, quando tudo não eu vai continuo bem, olhando para eu ti, continuo olhando para ti, pois sei que tens. pois sei que tu tens o melhor. Há um segredo no teu Há um coração. segredo no teu coração. Ó, dá-me forças, Dá-me forças pra continuar guardando a promessa. guardando a promessa em oração. E diga isso pro Senhor, firme, ó Deus, Firme, ó Deus, está meu coração. firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar para regar a minha fé e consolar meu coração. pois o que chora aos pés da Pois cruz, o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. queria convidar você a fazer assim, ó. Levante a sua mão assim, fechadinha pro céu. Fechadinha assim, ó. Fechadinha. Fechadinha. Isso. Meu irmão, se você soubesse o quanto você é importante para Deus, se você soubesse quantas sementes que vieram do coração de Deus, Ele colocou nas suas mãos. Ele conta com você, Ele acredita que você é um semeador. Há semente de Deus aí nas suas mãos agora, viu? Há uma semente de cura, há uma semente de perdão, há uma semente de restauração para a sua família, há uma semente de libertação para você e para alguém que vai ser tocado por Deus pelas suas mãos. Há uma semente de vitória para você naquilo que hoje você parece derrotado. Há uma semente de cura no corpo e na alma. Há uma semente de Deus que foi confiada a você. E hoje, semeador de Deus, talvez você esteja na cruz, talvez ainda não seja a hora da colheita, mas você está plantando, você tem que plantar, você tem que semear com esperança. Por isso eu convido você a fazer só isso, ó. Semeie as sementes de Deus em nome de Jesus. Eu semeio as sementes de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nessa igreja, nessa cidade. Eu sou um semeador de Deus. Eu estou lançando as sementes de Deus. Eu espero tudo do Senhor. Pelos olhos da fé, eu vejo as sementes de Deus sendo enterradas e sendo regadas pelo Espírito Santo. Eu sou um semeador de Deus
e não vou desistir. E você vai dizer isso para quem está do seu lado: meu irmão, você é um semeador de Deus. Há uma semente de vitória de Deus nas suas mãos. Semeia, meu irmão, porque aquele que semeia entre lágrimas colherá com alegria. Firme, ó Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei. E assim eu sei que posso prosseguir. E toda vez, E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, e Ele está nessa igreja, nessa noite, batizando o seu povo com a unção do seu Espírito Santo. Nós chamamos, Senhor Jesus. Aleluia.